Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Discovery Insight Web, nosso webinar da Discovery. Meu nome é Beatriz Mello, eu sou diretora de pesquisa em Insights aqui da Discovery no Brasil. E hoje a gente vai falar de um tema super bacana, pelo menos para mim, que trabalho com isso o dia inteiro, espero que seja bastante interessante para vocês, que é sobre o tema de Big Data. Como é que qual é o olhar da Discovery sobre o Big Data? Para quem ainda não conhece o Discovery Insight Web, como é que funciona, então são 25 minutos de apresentação, 5 minutos de perguntas no final. Essa apresentação vocês recebem, e para quem não conseguiu acompanhar, ou se vocês quiserem dividir isso com alguma pessoa da equipe de vocês podem acessar o nosso site, discoveryinsightbrasil.com, que depois no final a gente manda para vocês. E essa apresentação vai estar gravada lá. Vocês podem assistir depois também, caso queiram passar para mais alguém. O tema de hoje é um tema super importante para a Discovery, eu acho que é um tema muito importante para o mundo, que é sobre Big Data. Como é que a gente está olhando os dados e qual é a análise que a gente faz e o olhar que a gente tem em cima desses dados. Esses dados que hoje estão com o mundo digital, a internet das coisas, estão muito mais fáceis de serem coletados, mas com uma visão que ainda exige a necessidade de olhar o ser humano. Quando a gente pensa em TV por assinatura, até por ser um meio linear, que às vezes a gente acha que é mais tradicional, a forma mais tradicional de assistir TV, a gente às vezes não se dá conta que a gente já está falando de números grandes, né? Hoje a gente tem um novo modo de consumo, e esse novo modo de consumo que é o não linear, que a gente, através dos streamings, ele já acontece. E no ano passado a gente teve 140 milhões de streamings, só o portfólio da Discovery, em um dos nossos operadores, que é a maior plataforma de serviço não linear no Brasil, que é o NetNow. E a gente já está falando de números grandes. Mas mesmo na parte mais tradicional, que é ali no nosso dia a dia, nos números lineares que a gente vê todos os dias, às vezes a gente não se dá conta que esses números já são grandes. Em dezembro de 2016, a gente teve 105 milhões de minutos assistidos na Pay TV, na TV por assinatura de um modo geral. Não são minutos possíveis de serem assistidos, são minutos que as pessoas realmente viram. E se a gente pensar isso durante um ano todo, é 1 trilhão de minutos assistidos que a gente teve só nos 15 mercados na TV por assinatura no ano passado. Isso é muito grande, né? E são 1 trilhão de minutos, e aí alguém que teve uma sanidade mental há algum tempo atrás e tornou a nossa vida de quem trabalha com audiência um pouco mais fácil e colocou que para a gente olhar as nossas audiências era importante a gente olhar minuto a minuto. Então, a média de audiência que a gente tem hoje é a média do minuto. Então, se estão 300 mil pessoas conectadas naquele 1 minuto, a gente tem que lembrar que a gente teve 1 trilhão de minutos que foram assistidos. Então, a gente tem que multiplicar isso por 300 mil. A gente está falando de números grandes. Mas uma coisa que a gente já percebeu é que esses números só fazem sentido se a gente coloca um olhar especial nele. Se a gente coloca um olhar humano, um olhar onde a gente vai conseguir entender quem são as pessoas, o que tem por trás desses números e quais são as emoções que levam esses números a serem grandes ou pequenos. Como é que a gente faz isso? Eu vou dar um exemplo aqui, não sei se quem de vocês conhece o Cake Boss, então eu vou passar um vídeo de quando ele veio aqui no Brasil. E por que eu passei esse vídeo para vocês? O que isso tem a ver com Big Data, né? Nossa, essa mulher tá louca. Passa coisas de cozinha relacionadas a Big Data, mas, na verdade, a gente só consegue entender esse gráfico, que é um Google Trends, que é como as pessoas passam a procurar
QuickBoss no Google, né? A gente só consegue entender esse pico quando a gente entende que, na verdade, ele veio para cá, que as pessoas se comoveram com ele, que tinha gente lotando o shopping, parou a marginal e gente que fez cupcake para colocar na cabeça, para chamar a atenção de tanta emoção que ela estava sentindo. Então, esse pico a gente só consegue analisar quando a gente entende a emoção que ele causou na vida das pessoas. E a gente consegue ver isso no Big Data quando a gente analisa que o QuickBoss foi o pico que fez com que as pessoas entendessem mais e quisessem, e que a gente percebesse que elas queriam entender e saber mais sobre essas pessoas, né, sobre culinária, sobre gastronomia, que fez com que a gente fizesse uma versão brasileira do QuickBoss, mas que também fizesse versão de outras produções, como é o caso do MasterChef, que é uma coprodução da Discovery, a Home and Health, com a Band, a versão brasileira, e a gente tem todas as outras versões nos outros canais. Então, a gente percebe, através dos números de Big Data, como é a intenção das pessoas e o quanto que isso está mobilizando o dia a dia delas. E o quanto reflete em palavras que elas procuram. Então, as pessoas, depois do pico do QuickBoss, passaram a procurar mais a palavra gourmet, mesma coisa para o chefe de cozinha, e mesma coisa para receitas que já tem um volume grande e passou ainda a ser maior depois de todas essas programas de competição. Ou seja, as pessoas estão interessadas nisso e a gente consegue entender isso através do Big Data, das informações. Mas isso só é o Google Trends, que todo mundo tem acesso, vocês têm acesso, eu também tenho acesso, todo mundo pode fazer. Mas como é que a gente aqui da Discovery está olhando todos esses números? Os nossos números, porque a gente, além do Google Trends, tem diferentes números que a gente trabalha todos os dias. A Discovery entendeu que era importante trabalhar essas informações e buscar e coletar todos esses números, por mais que a gente já trabalhe com eles no nosso dia a dia. E em 2016, a gente criou o Discovery Data Science, que é um departamento multidisciplinar e global. Ele fica baseado nos Estados Unidos, em Silver Spring, mas ele atende todo mundo. Além de engenheiro, ele é multidisciplinar, então ele tem engenheiros da computação, ele tem o que está muito na moda agora, data scientist ou cientista de informação, de dados. A gente tem analista de dados e data visualization, que é quem faz a visualização dos dados para que eles sejam fáceis de serem lidos. Então, como é que isso funciona? Já que eu estou no Mood Cozinha, eu vou mostrar para vocês como um data science, como um departamento de data science dentro de uma empresa de TV, que teoricamente que é bastante tradicional, começamos da forma mais tradicional e analógica, e que hoje a gente já incorporou toda essa parte de dados digitais ou dados analógicos dentro da gente. Como é que isso funciona? Eu vou imaginar que o nosso departamento de Data Science é aqui uma cozinha. E a primeira coisa que a gente tem, que é a nossa maior dificuldade, e é uma dificuldade grande para todas as empresas de entretenimento e marcas de conteúdo, é da onde vêm os dados. Porque a gente tem muitos dados de diferentes fontes. Então, eu tenho dados de audiência que podem vir de um painel de audiência, como é o caso do Ibope, no Brasil, GfK ou Nielsen, lá nos Estados Unidos. Eu posso ter dados de audiência que vêm do set-top box, que, na verdade, o set-top box é ali o aparelho da operadora. Ele tem o que eles chamam de Return Test Data, então a operadora manda os dados do final do programa, mas retoma, tem a informação de o que aquele domicílio específico está assistindo, e outras informações de dados de audiência que existem hoje no Brasil e no mundo. A gente também tem dados digitais. Hoje, a gente tem não só os nossos websites, as nossas redes sociais, que também tem bastante informação, mas também a gente tem informação dos nossos plays. Nos Estados Unidos tem o Discovery Go, no Brasil tem o Discovery Kids Play, que é o TVE, ou TV Everywhere, que é digital, onde as pessoas entram nessa plataforma e tem uma série de consumo de conteúdo que acontece lá. Essa informação também é importante para a gente, e a gente também tem essa informação. A gente também tem dados comportamentais, que podem ser desde ferramentas como o TDI ou o TDR, que é a fusão de dados de consumo com audiência, até informações que acontece aqui no Brasil, ou informações como é o caso do Nielsen MRI, ou qualquer outro tipo de informação que nos mostra hábitos de consumo. Também são dados importantes. E a gente tem informação de compra, que aqui no Brasil ainda é pequeno, embora a gente tenha o Serasa Experian
ele ainda não tem esse desenvolvimento, essa venda de dados, mas lá nos Estados Unidos isso é muito comum. A Experian, ele tem uma base de dados de compras de cartão de crédito, por exemplo, você sabe o que as pessoas estão comprando. Então, existem dados reais, não só online, mas também offline, dessa informação. E outros dados futuros que a gente não sabe, ainda não sabe que tem, mas saberemos que teremos, porque todo ano tem coisa e bastante informação nova e dados de fontes que existem. Acontece que se todas as informações, a gente fala que são silos, né? Igual onde você guarda milho, né? Eu sou do interior, então isso é bem comum para mim. Mas a gente fala, isso está se tornando um jargão bastante comum, que todos esses são são de departamentos diferentes. Eles ficam em diferentes plataformas. E a grande questão, e que o Data Science nos ajuda a resolver, a primeira grande coisa, como é que eu vou colocar tudo isso dentro de um único lugar. Porque só quando eu coloco tudo isso dentro de um único lugar, um único silos, que eles chamam lá fora de One Silos, ou Data Hub, é quando a gente consegue olhar todas essas informações e fazer o cruzamento. Né? Então, os engenheiros que fazem parte do Data Science, eles coletam essas informações e colocam dentro desse Data Hub, que no caso da Discovery, esse lugar onde se armazena todas essas informações é o Amazon Web Service. Tem outros Web Services que existem, mas o que a gente usa aqui é o Amazon Web Service, que, só para vocês saberem de curiosidade, é também o mesmo do Netflix. Então, os engenheiros coletam essa informação, colocam todos dentro desse grande silo, onde a gente armazena essas informações, e lá tem a limpeza, a conexão e a armazenagem dos dados, que é feita por esses engenheiros da computação. Ok, temos um monte de números, um monte de informações, um monte de dados, mas para que esses dados virem informação, a gente precisa saber se eles são confiáveis ou não. Né? E esse é o segundo olhar que a gente tem que ter quando pensamos em olhar para a Big Data em um canal em uma marca de entretenimento, produtor de conteúdo. Que é, ok, como é que eu faço essa limpeza, esse armazenamento de dados e o que eu tiro, o que funciona, o que não funciona, porque tem muito dado duplicado, tem muito dado que não faz sentido. Como é que eu faço isso? Aí entram os engenheiros de computação, né, que nos ajudam a ver essas informações e sentir e ver o que está duplicado, o que não está, o que faz sentido, o que não faz. Outra coisa também importante são ferramentas e fornecedores terceiros, parceiros que nos ajudam nesse processo. A gente tem parceiros que nos ajudam na auditoria dos dados, para saber que aqueles dados realmente são os dados que a gente precisa, isso é super importante, por isso que empresas como Ibope, Kantar, GFK vão continuar existindo, porque eles são fundamentais nesse processo. Existem também ferramentas que existem para nos ajudar a classificar e organizar e estruturar essas informações. Porque algumas informações do Big Data, a gente chama de dados não estruturados, né? Como imagens, como filmes, e aí como é que a gente estrutura essas informações? Isso, ferramentas como é o caso do Hive, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente tem aqui, ele nos ajuda a classificar os conteúdos de programação, inclusive saber diferentes nomes de diferentes países. Tá? Um terceiro olhar que a gente tem, que é o olhar mais importante do Data Science, e eu sou suspeita nisso porque a gente aqui do Discovery Insight Group, a gente faz parte desse olhar, que é o olhar analítico, que já existia. Esse olhar analítico sempre existiu quando a gente analisa as informações. Acontece que o que essa análise faz? O que esse olhar analítico permite para a gente? Ele permite com que a gente olhe como se fosse um cozinheiro, olha todo aquele ingrediente ali que está na panela e a gente junta e vê o que funciona, o que não funciona, quais são os cruzamentos que são importantes, qual é o tipo de informação que a gente quer tirar dali. Então, a gente tem aí o data cientista, que é quem vai fazer esse cruzamento desses dados, de todas essas informações que a gente já viu que são confiáveis e que já estão limpas, né, que já estão boas para a gente trabalhar. Ele faz esse cruzamento e o analista de dados, ou a pessoa que faz a análise dessa informação, ela coloca tudo isso dentro de um contexto que ela já conhece, ou um contexto que ela precisa para conhecer, para aprimorar novos produtos digitais, para entender mais sobre o consumidor e para criar oportunidades futuras também.
Como eu falei, esse olhar ele já existia. A gente fazia esse olhar, por exemplo, com os painéis de audiência. A gente tinha na TV convencional e linear, que era a única forma de se assistir conteúdo até então, a gente tinha um olhar dessa audiência, rankings eram importantes, a gente aqui, especificamente na Discovery, trabalhava para que os nossos canais sempre estivessem à frente na sua categoria. Então, hoje, o Discovery Kids é o primeiro canal na TV por assinatura, o Discovery Channel, ele é o primeiro canal de factual, e o Discovery Home and House é o primeiro canal lifestyle. Isso continua sendo importante para a gente, mas não é só. Hoje a gente tem que entender que o consumo de conteúdo acontece em diferentes plataformas e por acontecer em diferentes plataformas a gente tem que olhar de forma linear, não linear, digital, os streamings, e aí a audiência continua importante, mas ela não faz sentido em outras plataformas. A gente precisa olhar engajamento, a gente precisa olhar interações, a gente precisa olhar visualizações e a gente precisa, se a gente quiser combinar tudo isso, olhar impactos, que é a única variável que a gente consegue combinar essas 3 pontos. A audiência de TV é diferente da audiência e os parâmetros de audiência digital e linear, por exemplo. Então, eu não posso comparar uma com a outra. E o que o Big Data nos ajuda? Nos ajuda nessa estrutura a ter todas as informações multiplataformas para que a gente possa analisar de forma contínua. Então, uma das coisas importantes que a gente tinha é que as nossas informações vinham de fontes muito diferentes, a gente consegue juntar no Discovery Data Science e olhar isso de uma forma muito mais contínua e muito mais possível, como se fosse uma unidade. Como aconteceu essa transição? No passado, a gente da Discovery olhava muito focado na performance dos nossos canais, audiência, rankings, isso era muito importante para a gente. Hoje, o que a gente já faz aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e depende do tanto de informações e números de informações que a gente tem disponíveis, porque lá fora existem muito mais informações disponíveis do que aqui no Brasil, por exemplo, mas a gente consegue, com as informações que a gente tem, já fazer esse cruzamento, onde a gente olha a performance, mas também olha os hábitos de consumo. Eu não estou olhando só se quem assiste o meu canal são homens ou mulheres, mas eu estou olhando para ver se esses homens ou mulheres, eles são compradores gourmets ou eles são compradores de supermercado do dia a dia. E no futuro, o que a gente acha bastante importante é incluir também toda a informação que vem do consumo de conteúdo. Então, eu vou saber quem é que consome produtos de moda, possivelmente também consomem mais sapatos. Ou, ao contrário, quem gosta de programas de investigação, que foi uma das coisas que a gente descobriu, também gosta de culinária. Então, a gente consegue fazer esse tipo de análise no futuro com as informações que a gente tem do Discovery Play, do Discovery Go, do Discovery Kids Play, que são dados, o set-top box, que são dados que a gente começa a receber e incorporar no nosso dia a dia, e isso é o que a gente imagina para o futuro. Ok, mas vamos aos casos reais. O que a gente tem feito nesses últimos tempos que realmente tem a ver com isso, com Big Data, né? Então, só para a gente organizar aqui nosso pensamento, e essa informação, essa matriz aqui, fui eu que desenvolvi mesmo num curso que eu estou fazendo, mas a gente tem 4 tipos de possibilidades de olhar Big Data. Né? A gente tem, como normalmente as empresas analisam, focadas no número e no hábito. Então, por exemplo, uma empresa de supermercado, isso ajuda bastante na logística, ela sabe que em determinada região se compra mais um determinado produto, então ali ela tem aquele produto em relação a isso, porque tem a ver com o hábito que as pessoas têm, tem a ver com números. Isso ajuda bastante na logística e no estoque. A gente também tem um olhar focado nas pessoas, mas também muito nos hábitos. Então, mídia programática, se eu procuro sapatos, gente, dá pra ver que eu gosto de sapatos, né? Na internet, já me aparece ali, se eu entro na minha rede social, me aparece a informação de sapatos. Né? Se eu também vou lá e compro sapatos, me aparece, olha, quem gostou desse sapato também gostou deste aqui também. E na parte de marketing também se utiliza muito essa questão de hábitos, o que as pessoas fazem, e no dia a dia delas. E é isso que a gente faz aqui também na Discovery. Então, utilizando principalmente para marketing, a gente tinha lançamento de um programa que chamava Febre do Ouro, era a 8ª temporada, a gente já tinha tido desde a primeira até a 6ª, até a 7ª. O que a gente fez? A gente usou o TDR,
que é a fusão da audiência mais os hábitos de consumo, e para entender quem eram as pessoas que assistiram a 6ª e a 7ª temporada do Febre do Ouro, entender o que ela tinha de igual com o Discovery, com os telespectadores da Discovery de um modo geral, porque a gente podia trabalhar isso nas chamadas, e o que ela tinha diferente. Porque o que ela tinha diferente era o tipo de pessoa que a gente ia buscar no marketing off-air, fora do canal, né? E foi isso que a gente fez. A gente fez os cruzamentos e a gente encontrou várias questões, mas a gente entendeu, isso era a principal diferença em relação ao tipo de viagens que elas faziam. O Discovery, eles tinham, os telespectadores do canal Discovery, de uma forma geral, eram aventureiros e rotineiros analógicos, que é um cluster que o Ibope define, mas quem assistia Golden Rush era mais explorador luxuoso. E aí, o que a gente fez? Entendeu que isso podia ser uma oportunidade para o marketing fora do canal, né? Aquele que a gente vai para fazer Hour of Fame, revista, enfim, utilizar digital, utilizar outros meios, outras plataformas. E aí a gente entendeu com o marketing como é que a gente poderia, então, encontrar quem eram esses exploradores luxuosos, utilizando a informação aí de hábitos, né, que a pessoa tinha de olhar, não só uma informação de demográfico puro. Mas a outra parte da matriz de Big Data que a gente tem é quando a gente coloca um olhar humano, né? Quando a gente vê os números e as pessoas de acordo com o comportamento que elas têm. E uma das coisas que estão surgindo hoje em dia, e eu não vou passar aqui por causa do nosso tempo, mas eu vou indicar para vocês, é o que a gente chama Psychological Big Data, ou Big Data pela psicologia, onde não é o que você procura na internet, mas é o que é aquilo que você lê, ou aquilo que você posta, ou aquilo que você curte, diz sobre você. Então, talvez eu não procure o sapato, mas se eu leio sempre sobre novas coleções de moda, e aí eu entendo que essa pessoa gosta desse tipo de lançamento, então, quando eu lançar um produto ou uma coleção nova, eu vou lá e mostro para ela antes mesmo dela começar a procurar determinado sapato, né? Isso especificamente sobre produtos, mas isso tem muito a ver com comportamento. Então, eu vou deixar aqui e depois a gente manda o vídeo para vocês, mas eu vou passar por uma questão de tempo sobre o case da Discovery. A gente também tem questões comportamentais, que são questões até às vezes delicadas, como é o caso do Naked and Afraid, ou Largados e Pelados, aqui na Índia. A Índia ela é um país bastante conservador, tem diferentes religiões, mas tem muitas religiões, e elas são bastante conservadoras. Só para vocês terem uma ideia, na Discovery na Índia existem 9 línguas. A gente programa o canal Discovery para 9 diferentes línguas, porque existem diferentes culturas ali bastante conservadoras. O pessoal tinha medo de colocar no ar o Largados e Pelados, porque, para quem assiste o programa, eu recomendo muito, porque é um programa muito bacana, as pessoas estão peladas, embora não dê para aparecer nada, porque tá tudo com o que a gente chama de blur, né? Tá tudo embaçadinho. Então não dá para ver nada, você até esquece que eles estão pelados. Mas tinha essa questão na Índia. O que a gente fez, então? O pessoal da equipe internacional de pesquisa tagueou e viu quem era da Índia que acessava o site da Discovery nos Estados Unidos e monitorou o que eles olhavam ali. Qual é o tipo de conteúdos que eles buscavam e que tipo de vídeos eles viam. E descobriu que eles eram muito focados em aventura, que tem a ver com o programa, e que o programa Naked and Afraid, Pelados e Largados e Pelados, era um dos programas que tinha maior acesso pelos indianos. E aí a gente colocou no ar e foi realmente um sucesso no ar, com pouquíssima polêmica dentro da programação do canal, e foi super benéfico para a marca também. Então a gente utilizou essas informações, essa análise comportamental para a gente conseguir efetivamente, sem fazer um teste na própria região, entender o que poderia fazer sucesso ou não, né? Ok, mas uma coisa que a gente entendeu do Big Data é que tem coisas que a gente às vezes não sabe, né? Por exemplo, como é que isso vai impactar diretamente na produção de conteúdo. Todo mundo fala de
inteligência artificial e é uma coisa que a gente está estudando, mas eu não tenho case para mostrar para vocês porque isso é realmente muito novo. Eu espero que no próximo ano eu tenha case para mostrar. Mas uma coisa que a gente tem certeza é que não é só colocar um olhar humano no Big Data que é importante e faz desse Big Data e dessa informação relevante, mas que a gente precisa também olhar e se aprofundar, entender os seres humanos. Tá? Por isso que a minha área, que é o Discovery Insight Group, a gente fala que nosso objetivo é misturar o nosso cérebro, mas principalmente o coração. Entender quais são os sentimentos das pessoas, porque aí fica muito mais fácil da gente analisar e interpretar e traduzir os dados que a gente recebe, independente de qual plataforma eles vêm. A gente já fez um webinar anterior para vocês, se vocês entrarem no site vocês conseguem ver, sobre as tendências que a gente aprendeu com as pessoas. A gente numerou 10 aqui, mas eu vou mostrar para vocês uma especificamente, que é a número 8, o interesse pelo real, porque isso mostra o quanto que as pessoas estão mesmo focadas ali no dia a dia. Né? O entretenimento da vida real se tornou bastante interessante. É claro que às vezes a vida real nos dá questões, né? A gente no Brasil está vivendo questões e até incertezas na nossa vida real, mas o fato é que a vida real também pode ser entretenimento. E a gente entendeu isso e as pessoas estão procurando cada vez mais. Como a gente vê que a vida real engaja as pessoas e as tornam fãs das nossas marcas ainda mais, é quando a gente vê o que elas procuram para entrar no nosso site. Então, elas procuram os irmãos à obra são casados. Ou qual é o vestido da Penina Tonai, que é uma das estilistas do vestido ideal. Ou num post que foi um post de maior comentários e acessos, e é um dos posts mais emocionantes que a gente fez no Discovery Home and Health, que foi há 3 semanas atrás, com o falecimento da mãe do Buddy. As pessoas não estão só interessadas no personagem, elas entendem que eles têm uma vida e que ali existe uma família, e elas se sentem tão comovidas como se elas fizessem parte dessa família. Não é mais... as pessoas se sentem muito envolvidas com essa vida porque ali é vida real. Podia ser a mãe ou podia ser algum parente deles, eles realmente se sentem dentro daquilo. Então, quando a gente lamentou e dividiu com todo mundo essa tristeza do Buddy, as reações foram muito bonitas e a gente realmente viu o quanto que esse tipo de vida real também é importante para as pessoas. Eu vi que tem algumas perguntas, eu já vou responder e a gente está chegando aqui ao nosso final. Né? Ok, a gente tem insights, a gente tem data, mas como é que a gente pode dividir isso com vocês e com a gente? A gente descobriu que no Discovery Data Science também é importante a gente dividir essas informações. Né? Então, eu comentei que temos engenheiros que nos ajudam com as coletas das informações, engenheiros da computação que nos ajudam com a limpeza, cientistas de dados que nos ajudam com esse cruzamento das informações e os analistas de dados que nos ajudam a interpretar essas informações e colocar no contexto para aprimorar produtos, consumer insights e possibilidades futuras, mas também o Discovery Data Science pode nos ajudar a melhorar os negócios internos, que é o nosso caso do marketing, por exemplo, ou mesmo para ad sales. Né? Como já tem lá fora nos Estados Unidos ferramentas de otimização de mídia com addressable data, a chama Discovery Engage, onde você cruza as informações que vem, por exemplo, se eu tenho um cartão fidelidade e ali eu tenho informações de dados do meu cliente, eu cruzo essas informações com o banco de dados de audiência aqui, e a gente consegue informações e cruzamentos e adressar, né, mais especificamente para aquela pessoa específica a informação que eu quero. Então, tem um momento de negócio que tem muito a ver com visualização. O que a gente já faz no Brasil? Né? A gente já tem toda uma ferramenta de data visualization, né? A gente tem dashboards para a parte linear, onde a gente acompanha a campanha de um determinado cliente com dashboard de acordo com os KPIs que são importantes para ele, de mensuração de número de pessoas que ele atingiu, de impactos e de TRPs, né?
que a gente disponibiliza, e a gente também disponibiliza, eu comentei para vocês, discoverinsightbrasil.com, todos os estudos que a gente tem, as informações que a gente acha relevante e os webinars que a gente faz, a gente divide com vocês nesse discoverinsightsbrasil.com, que é a nossa plataforma digital para dividir todos esses estudos. Eu queria, então, agradecer a atenção de vocês. Eu acabei passando um pouquinho. Se vocês puderem ficar mais alguns minutinhos para a gente responder as perguntas. Eu queria, então, agradecer a presença de vocês e responder as perguntas e abrir. Podem mandar pelo bate-papo e a gente responde aqui.